Bom, e agora a gente vai falar ao vivo com o Guilherme Machado, porque tem um imunologista lá com ele. Gui, boa tarde. Eu já começo fazendo uma pergunta. Por que cada vez o governo adia o mês, o período de pico da doença aqui no Brasil? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Antes de passar essa pergunta para o Dr. Fernando, queria nós também aqui reforçar isso que vocês acabaram de falar. É importante ficar em casa e talvez isso tenha relação com essa sua pergunta, né, Luara? De por que isso está precisando ser adiado. A gente, quando anda para as ruas, ainda vê que tem muita gente já ficando corajosa, gente cometendo alguns deslizes e saindo para a rua sem necessidade. Por isso a nossa recomendação, como vocês disseram, fique em casa, fique conosco, fique aqui acompanhando a Central da Esperança. Por isso a gente veio conversar aqui com o Dr. Fernando, em São José dos Campos. Doutor, já te passo a pergunta que a Luara fez lá do estúdio pra gente. Por que a gente vê o tempo todo o poder público, o governo, adiando um pouco aquela expectativa do momento do pico da doença aqui no país? Porque esse prazo está precisando ser prorrogado. A gente ainda não chegou nele, é isso? Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiramente é o seguinte, no Brasil, o Brasil ele é um país de tamanho continental, né? Então, assim, fica difícil de falar no Brasil num todo, sendo que o tamanho do Brasil é como se fosse quase a Europa toda. Então, isso é uma coisa que complica um pouco. Então, nós temos, a princípio, que vermos em regiões. Tem regiões que estão muito mais afetadas, tem regiões que estão menos afetadas, né? Então, realmente, a gente percebeu que no início da quarentena as pessoas ficaram em casa, isso há mais ou menos 15, 20 dias atrás, e está refletindo agora. Então, a gente percebe que não temos tantas mortes, não temos aquele caos todo ainda. Por quê? No início, as pessoas respeitaram a quarentena e respeitaram o isolamento. Porém, dessa semana para cá, as pessoas deram uma afrouxada, né? Largaram mão de ficar em casa, estão saindo um pouco mais. Isso vai se refletir para daqui a 15 dias. Então, o reflexo da atitude da população vai ser visto daqui a 15 dias. Então, por isso que os governantes, né, os ministros, eles falam, daqui a 15 dias vai ser o pico, porque é uma estimativa, nós trabalhamos com estimativa, mas o que de fato vai falar como vai ser ou não é o comportamento da população. E, doutor, em relação a esse comportamento, né, a gente sabe que tem gente que a gente pode pedir para que fique em casa nesse momento. Agora, tem pessoas que têm que continuar trabalhando nesse momento, como é o nosso caso, e tantas outras áreas no país. Para esses trabalhadores, para quem precisa ir à rua nesse momento, vamos reforçar aquelas orientações básicas. Que cuidados tomar nas ruas e que cuidados tomar ao chegar em casa para evitar também que essa pessoa leve a doença para dentro de casa? Sim, os trabalhadores que estão trabalhando de frente com o Covid, isso eu digo, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza dos hospitais, o pessoal da limpeza, os lixeiros, os guardas, os seguranças, todos nós, os repórteres, todos nós, estamos de frente, estamos realmente nos expondo muito mais do que as outras pessoas, né? Então é de extrema importância esses profissionais, ao chegar em casa, já tirar a roupa que está já fora de casa mesmo, né? De preferência colocar numa caixa ou num saco e essa roupa já ir imediatamente para lavagem, para a máquina de lavar, para limpeza. Tomar um banho, se lavar inteiro, álcool gel nas mãos, uso de álcool e água sanitária para limpar, esterilizar onde essa pessoa andou. Porque, por exemplo, se você chegar da rua na sua casa com um sapato sujo, vai infectar. Então tem que tirar o sapato fora de casa também. O cuidado com as compras, quando chegam as compras, as sacolas fora de casa, por exemplo, tem que higienizar, tem que lavar com água e sabão exaustivamente. Temos que ter esses cuidados todos. Cuidados extremamente necessários. Doutor, eu só vou passar a bola de novo lá para o estúdio, que a Camila Moraes tem uma pergunta para a gente. Eu já repasso aqui a pergunta para o senhor.
Gui, a gente acabou de mostrar a iniciativa da Prefeitura de Osasco, que eles montaram uma estação de higienização para todo mundo que sai ou que vai entrar no trem, no metrô. Até que ponto essa higienização em massa, coletiva, ela é eficaz? Todo mundo passando por jatos com água sanitária, isso é realmente eficaz ou não? Doutor, a dúvida da Camila é que a gente mostrou agora há pouco uma iniciativa da Prefeitura de Osasco de fazer uma higienização na entrada das pessoas em locais de aglomeração, como o trem, como o ônibus, metrô. Essa higienização, né, de fato, você passar por uma estação de higienização, borrifar água mesmo, né, água sanitária, esses produtos nas pessoas, né, por conta, como você disse, nas roupas, também não só as mãos. Até que ponto isso, de fato, é eficiente para ajudar a gente a controlar o avanço da doença? Qualquer medida de higiene, qualquer meio de higiene, como, por exemplo, igual você falou, essa higienização ao entrar nos trens, alguns mercados que a gente percebe que as pessoas têm lá os profissionais para passar o álcool gel na mão de todo mundo que entra, esterilizar o carrinho, limpar o carrinho, são todas medidas que são efetivas, são medidas que ajudam e diminuem muito mais a propagação. O município de Osasco, por exemplo, é um município que está sendo bem afetado com o Covid. Então, essas medidas vão sendo tomadas de acordo com cada região e com a necessidade de cada região. E essa intensificação com os cuidados também vão ser tomados de acordo com cada região, com a piora dos quadros, com a piora do número de vagas de leitos de UTI. Então, por exemplo, se o município não tem mais leitos de UTI disponível, eles têm que tomar uma medida mais drástica, mais enérgica, para conter essa propagação e conter novas infecções e conter novas mortes. Você falou dos leitos de UTI, doutor. Também, às vezes, uma ideia que a gente vê com quem a gente conversa na rua, de que não está tão preocupado, não está com receio da doença, é de que, por exemplo, mas no meu caso eu tenho um convênio médico, então se eu precisar de um leito eu vou ter. Ou então gente se referindo aos testes, às pesquisas que estão sendo feitas com a cloroquina para o tratamento da doença. Não, mas até lá se eu pegar já existe um remédio. Não é muito seguro a gente se prender nisso, né? O ideal mesmo é tomar esses cuidados e não sair de casa. Não é, até porque no Brasil a maioria das UTIs particulares também tem convênio com o SUS. Então, nós médicos não vemos convênio, classe social, nós vemos gravidade. Nós priorizamos a vida, a gravidade do paciente. Então, esse paciente, naquele momento, ter o convênio ou não, é indiferente. A gente vai priorizar a gravidade do paciente. Com relação à cloroquina, aos estudos com a cloroquina, são estudos ainda, não temos uma comprovação científica, não temos nada oficialmente liberado. Torço eu para que dê certo, todos nós torcemos, somos positivos para isso, mas por enquanto ainda são estudos. Não temos ao certo uma droga efetiva contra o coronavírus, contra o Covid. Então, todo cuidado é pouco. Temos que ficar em casa mesmo nesse momento. Doutor, seguinte, a gente tem falado bastante da importância de lavar as mãos, né, de quem está nas ruas usar álcool em gel. Muita gente tem procurado aquelas marcas de sabão que promete matar todas as bactérias, mas a gente sabe que a gente vive num país muito plural, que nem todo mundo tem acesso a isso. Qual que é a orientação médica em relação a isso? Água com sabão de barra mais comum, água com detergente, já é o suficiente para a gente combater essa doença? Essa é uma excelente pergunta, né? Não existe nada mais barato e mais eficaz do que a lavagem das mãos vigorosa por pelo menos 20 segundos em água corrente com água e sabão. Doutor, qual sabão? Qualquer sabão que você tiver. Não existe uma especificação de um sabão. O sabão que você puder, que a família tiver condições, que a família puder comprar e lavar, tá? Então, é lavar toda hora as mãos com água e sabão. O álcool gel, ele é um substituto moderado para as mãos. Na verdade, ele é um quebra-galho.
tá? O álcool gel, ele até ajuda, ele elimina as bactérias, mas ele não faz a remoção mecânica, a limpeza mecânica de partículas que a lavagem vigorosa com água e sabão faz. Então, o álcool gel, ele não substitui a lavagem das mãos com água e sabão. Ele quebra um galho. Doutor, já vou devolver para o estúdio, que Luara traz uma pergunta para a gente. Luara, pode fazer sua pergunta aqui, que já vou passar para o doutor, que esse papo está muito bom hoje, né? Ô Gui, chegou uma questão aqui em relação às crianças que têm rinite, por exemplo. Como que a gente pode tomar um cuidado? Porque tem aquela coceira na região do nariz, na boca, dos olhos. Então, como que a gente também pode ter esse cuidado para não ter contato com o vírus? E se o fato da rinite, ela também expõe mais ao risco? Doutor, ótima pergunta, Luara. Doutor, seguinte, a pergunta que chega pra gente é, agora nesse período de outono, né, as temperaturas ficam mais baixas, começa a estiagem, o tempo de estiagem, quem tem quadro de rinite, de doenças alérgicas, começa a ficar atacado, começa a coçar muito o nariz, a espirrar bastante. Quais as orientações para essas pessoas, principalmente as crianças, que às vezes sofrem mais com isso e têm mais dificuldade de controlar? Qual a orientação na hora que vem aquela vontade de levar a mão ao rosto? E já emendando uma pergunta na outra, essas pessoas que têm esses quadros de doenças, têm algum risco maior por conta do coronavírus? Sim, nós percebemos que uma das particularidades do coronavírus é que ele gosta de clima mais frio. Então, ele é mais avassalador no frio. Então, a gente percebe que nos países do hemisfério norte, onde está inverno, está a menos 2 graus, a gente vê uma pandemia maior, uma mortalidade maior. Pode ser que no Brasil, né, por ser calor, hemisfério sul, a gente está vendo uma mudança, uma alteração comportamental do vírus, por estar calor. Porém, o inverno está vindo, como você falou, né? Então, agora a gente vai também começar a observar o comportamento do vírus no Brasil com as baixas temperaturas. E como agora é uma época sazonal, época de frio, época mais seca, então tem mais partículas, tem mais poeira, tem mais frio mesmo, né? Os pacientes que têm bronquite, que têm asma, que têm rinite, esses pacientes são do grupo de risco para o coronavírus. Então, eles complicam mais quando pegam o coronavírus. E esses pacientes acabam fazendo mais crises que podem se confundir também com os sintomas do coronavírus. Então, por isso a importância. Se você tem asma, tem bronquite, tem rinite, tem que usar a bombinha corretamente, tem que manter o tratamento de base, tem que estar bem estabilizado da sua doença de base para não complicar do coronavírus. Doutor, meu nariz está coçando, meu olho está coçando? Só pode coçar depois de lavar bem as mãos. Doutora, a gente agradece os esclarecimentos, agradece a sua participação aqui na Central da Esperança.